Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal. Hoje, dia 15/8, já estamos na metade do mês. Vamos lá então. Mundo, na semana, sobe aí 0,50. Tivemos um volume bem mais fraco essa semana, tá? Mas, de toda forma, segue renovando o topo histórico. O gráfico diário deixou aqui um Hangman, que é um padrão de candle que denota força vendedora nessa região. Temos uma forte divergência no OBV e o volume ontem foi maior. Então, muita atenção se perdermos a mínima de hoje na próxima semana. Emerging Markets, temos aqui essa deriva que o mercado trabalhou, depois rompeu, buscou a parte alta dela, a parte baixa dela agora como resistência, e aqui, se romper essa região que estamos, 67,50, abre caminho para os gaps e topo anterior. Se voltar, tem médias como suporte. Emergente menos China, configuração parecida, mas ainda longe da parte alta da deriva, né? Temos aqui o movimento, aqui. E está na média de 50 para cima, mira justamente nessa LTA que outrora servia como suporte, agora serve como resistência, para baixo tem as médias como suporte. América Latina veio na média de 200 como suporte no gráfico diário, entrou reação por ali, gráfico semanal está feio, que abre espaço para vir na média de 50. E o nosso querido EWZ, vamos lá. EWZ largou uma trap de compra em uma região de contexto comprador, uma zona de demanda, média móvel de 50 períodos no gráfico semanal. Se romper a máxima de sexta-feira, abre caminho pelo menos para uma correção até as médias. Primeiro média de 9. Se vencer média de 9, a gente olha para a média de 20 e assim sucessivamente, tá? O ponto é, ontem, final do dia, rolou uma correria grande aqui no Brasil, a gente vai ver daqui a pouco, e justamente numa região de demanda gráfica, né? Então isso é muito, muito interessante. Já o SPY renova a máxima histórica essa semana, com um volume muito fraco, tá? Muito fraco mesmo. No gráfico diário tivemos esse pivô, o negócio foi lá no alvo. Deixa eu tirar esse gráfico daqui, ele está me atrapalhando, né? Então tivemos esse movimento, largou aqui uma espécie de dark cloud cover, mas isso aqui, na verdade, isso aqui é uma deriva, né? É, isso aqui é uma deriva. Aqui, ó, fundo, fundo, topo, topo. Isso aqui é uma deriva. E aí, se isso aqui for rompido para baixo, abre caminho para o mercado buscar uma correção, tá? Está em região de contexto, região de alvo, uma correção seria completamente normal, completamente saudável. SP Futuro, mesma pegada, tá? Tem aqui a deriva, mesma coisa. Ó, ali, movimento igual, tá? Exatamente igual. Para baixo tem a parte baixa dessa deriva aí como suporte. O gráfico semanal cumpriu uma região de alvo de longo prazo, tá? Que vem desde lá de trás, um pivô que foi acionado lá em julho de 2025, cravou esse alvo agora. E aí, cara, alvo de longo prazo é sempre muito importante, né? Nasdaq ainda não conseguiu renovar topo histórico, é um dos índices que não renova. Temos aqui o mercado, é, já rompeu essa LTB aqui e para cima mira topo histórico. Para baixo tem médias como suporte. O que está me chamando a atenção é toda essa subida com o OBV lá embaixo, tá? Isso aqui me chama muito atenção, tá? Dow Jones renovou o topo histórico, faz uma correção, está na média de 9, se perder a média de 9, mira na média de 20. Por enquanto, movimento bem técnico. 2000 renova o topo histórico essa semana, tá? Para baixo tem médias como suporte, aí o movimento aqui veio dos juros, né? Juros arrefece, bom para pequenas e médias empresas. Para cima, isso aqui está mirando parte alta do canal. T10 sobe 0,90 na sexta-feira para cima. Lembrando que no semanal esse negócio continua mirando 4.800 lá nesse cluster de meia de FIBO mais topo anterior no semanal. DXY deu uma pesada ontem, está ali na aura da média móvel de 100 períodos, para baixo mira a média móvel de 200 períodos. E o semanal deu uma boa devolvida, tá? Chegou na semana a romper a máxima da semana passada, mas devolveu ontem principalmente, o que é um ponto positivo, tá? OBV fazendo Advanced Breakdown no diário e no semanal. Isso aqui é bem, bem positivo, tá? O VIX, no menor nível do ano, tá? Última vez que o VIX esteve nessa região foi em dezembro de 25. Então o VIX está numa região aqui de
baixa volatilidade muito expressiva. E a única coisa que eu posso dizer aqui para vocês é: mantenham proteções no SPX, tá? Não é virar vendido, não é ter cabeça de que o mercado vai cair, não. Tem muita coisa dando compra, tem muita coisa que deu muito bom essa semana, graças a Deus. As operações nos Estados Unidos têm ido muito bem mesmo. Mas é aquilo, um olho no peixe, um olho no gato. Eu não vou ficar olhando o VIX, ainda mais com todo o histórico que eu já acompanho isso daqui, e não fazer nenhum tipo de proteção, né? Porque um belo dia o mercado acorda assustado, e aí o cara que está só direcional na compra acaba sendo o primeiro a morrer na praia. DBC fechou perto da máxima da semana, forte. Para cima está mirando o topo anterior no gráfico diário, semanal, mirando a região do 30,50. Minério de ferro reagiu na média móvel de 200 no gráfico semanal. Para cima mira a média de 9 como resistência, mas no semanal, né? No gráfico diário está na média de 20. Se vencer a média de 20, mira a média de 50, movimento de fractal muito técnico. Petróleo fecha aos 90,80, para cima tem que vencer a CLTB e veja que a média de 20 está segurando o preço de novo, né? De novo. E temos aqui um 9.3 armado para segunda-feira se romper a máxima de sexta. E se romper a CLTB, mira lá no 95,50. O ouro segurou na média de 100, veio na média de 9. Será que vai engatar uma super trend de alta aqui? Fica legal. Se romper essa média de 100, mira na média de 200 no gráfico diário e na LTB, tá? Isso aqui é o 9.3 de compra para segunda-feira. Na prata, também mesmo movimento. Isso aqui é o 9.3 de compra, segurou na média de 9. Se conseguir reagir aqui, para cima mira lá na média de 100, tá? Então, um movimento bem legal. Europa renovou máxima histórica EFA essa semana, está numa região de alvo de gráfico diário, uma correção que seria completamente normal, tá? Para baixo mira nas médias como suporte. Londres já foi na frente na correção depois de ter renovado o topo histórico 2 semanas atrás. Temos uma falha de topo aqui nesse gráfico, tá? Temos uma falha de topo aqui. Para baixo mira média de 9 no gráfico semanal. No gráfico diário perdeu média de 20. Se continuar a brincadeira, mira na média de 50 do gráfico diário. A Alemanha renovou máxima histórica essa semana, continuou muito forte, sem sinal de cansaço, tá? Tá bem forte mesmo. Aqui nós tivemos um pivô alinhado em médias no gráfico diário, semanal na verdade, para cima mira 27 com 200. França não chegou a renovar top histórico, está numa região de resistência muito parecido com o gráfico de Londres, né? Mas bateu no gráfico diário numa região de alvo de 8.700, perdeu média de 9, abre caminho para topo anterior e média de 20, movimento bem técnico no momento. Itália está de lado ali no gráfico diário, tem média de 9 encostando por baixo, vamos ver se rola um breakout aqui para cima, ou perde a média de 9, mira a média de 20 e 50. Suíça cai 1%, perde a média de 9, média de 20, abre caminho para a média de 50, por enquanto correção normal, mas renovou o topo histórico na semana. Porém, contudo, entretanto, isso aqui é uma trap, tá? Começou com uma trap no gráfico diário e agora largou uma trap no semanal. Olho nisso aí. Euro 50 cumpriu um cluster de alvos no gráfico semanal, né? 2 mil de FIBA, 200%. Para baixo, uma correção nas médias seria completamente normal, mas por enquanto segue em forte tendência, nada de assustador aí não. Tóquio acionou aquele PC de compra semana passada, acelerou. Se traçarmos a retração deste movimento inteiro da Bolsa de Tóquio, estamos além do 61 de FIBA. Então esse negócio aqui está com um caminho sim para ir buscar topo histórico, tá? Um retorno às médias aqui seria completamente normal para poder até engatar uma super trend. China testou média de 50 de baixo para cima no gráfico semanal, já é aí quinta semana consecutiva que testa essa região e com dificuldade de passar, né? Que é também a média de 200 do gráfico diário. Então, fica bem claro aqui que o ponto a ser vencido é aqui para poder mirar a parte alta do movimento. Hong Kong 50 parou naquela LTB semanal de novo, né? Gráfico diário, testando média de 100 aqui como suporte, se perder, mira da média de 50. Hong Kong Tech também parou numa LTB como resistência aqui no gráfico semanal. No gráfico diário deu falha de topo, perder média de 50 abre caminho para os fundos anteriores, que está no teste da média de 200 no gráfico semanal. Coreia. Coreia chegou a confirmar aquele pivô que a gente tinha estudado aqui na quinta-feira, né? Para cima isso aqui mira 8.300, 8.900. Podemos agora traçar o movimento inteiro de queda, assim como lá no Japão, para poder entender até onde é correção, até onde é impulsão, né? Então, para cima aqui, mira a região do 8.100, 8.600 não seria nenhum absurdo. Inclusive a região do 8.100
com o 8,300 é alvo desse pivô do gráfico diário, é retração de 50% de toda a queda e é média móvel de 50 períodos, tá? Mas para isso tem que começar vencendo essa média de 100 no gráfico diário e a média de 9 no gráfico semanal, beleza? Semana bem importante aí para esses caras. Taiwan, esse aqui não, cara, segurando a média de 100, tá indo com muita vontade e mirando topo histórico, tá? Gráfico semanal muito parecido com Tóquio. Índia, falha de topo no gráfico semanal e na média móvel de 50 períodos, para baixo tem média de 9 como suporte, perder mira média de 20. Gráfico diário perdeu média de 9, depois de parar na média de 200, está na média de 20. Se perder essa média de 20, mira média de 50, tá bom? E a Austrália cumpriu a parte alta do alargamento e sentiu. Movimento muito técnico mesmo, cara. Agora tá voltando na média de 20. Vamos ver se segura por aqui, engata uma super trend pela média de 20, ou se perder a média de 20, mira a média de 50, seguindo o movimento de fractal. Bitcoin, já perdi a conta de quantas semanas está do lado aqui, nessa região da média de 200 do gráfico semanal e 50 do gráfico diário, e segue na mesma, né? Para cima, segue mirando média de 100, e aí aquela história. Ou o preço vai na média ou a média vai no preço. Nesse caso aqui, a média vai encostando no preço, né? Vai chegando por cima. Vamos ficar de olho como vai ficar essa região aqui. Ethereum também, né? Média de 100 encostou por aqui, média de 20 encostou no semanal. Se rolar um spike para cima, abre caminho para a média de 200. Para baixo tem média de 50 como suporte. O dólar contra o real foi buscar a média móvel de 50 períodos no gráfico semanal. A última vez que havia feito esse movimento foi lá em dezembro de 2025. E agora buscou essa região. Temos também aqui uma falha de topo no gráfico diário desse movimento do pivô. Média móvel de 200 períodos no gráfico diário. Cara, se tem lugar para falhar, aqui é um bom lugar, né? E se vencer 5,26, abre caminho para 5,42. Então nós temos uma conjuntura aqui muito interessante, que é um EWZ em suporte, um dólar em resistência, um DXY fraco. Vamos ver como que os gráficos apontam aqui para o nosso cenário interno, né? Euro segurou naquela média de 200 do gráfico semanal, fez um fundo topo fundo, veio buscar a média de 50 no gráfico semanal, média de 200 no gráfico diário, e temos aqui também uma falha de topo no gráfico diário deste topo anterior, tá? Então, se voltar daí, é um movimento bastante técnico, tá? Bastante técnico. Agora vamos falar do nosso mercado, que foi uma semana de muita coisa mesmo. Vamos lá, juros. Juros segurou na média de 20 do gráfico semanal, reagiu, e no gráfico diário veio buscar exatamente a parte alta do canal, cara. É muita coincidência, maluco. É muita coincidência. E aí, teve um spike ontem, buscou a parte alta do canal. Esse spike veio muito sobre a aproximação do Lula com o Alcolumbre, o que fez o Alcolumbre destravar na CCJ, se eu não me engano, o negócio do 6 por 1, da PEC 6 por 1, tá? E isso, cara, é bomba fiscal, eu sei que é muito benéfico para o Brasil, tá? Mas às vésperas da eleição é bomba fiscal. E aí o juros estressou e foi buscar a parte alta do canal. Mas por que voltou então, Luciana? Bom, eu posso te falar aqui que saiu, vazou uma pesquisa da Quest dizendo que o Flávio Bolsonaro melhorou e que começou a surgir burburinhos no mercado que o Flávio vai virar para cima do Lula. Posso. Ou eu posso fazer exatamente o que eu sei fazer, que é olhar gráfico. Parou na parte alta do canal. O motivo que justificou o movimento de ida e o de volta, cara, sinceramente, pouco importa. A gente fala aqui por curioso, né? Mas tecnicamente o movimento foi muito técnico. E bom, agora, se perder a mínima de hoje na segunda-feira, temos uma trap em uma região de resistência, caminho para baixo aonde? Parte baixa do canal e, quiçá, média móvel de 200 períodos no gráfico diário e média móvel de 50 e 100 no gráfico semanal. E aí sim, cara, entrou o período eleitoral para valer, dia 15/8, agora começou parte aí de propaganda gratuita, aquela coisa toda, que gratuito não tem nada, né? Nosso imposto que financia essa merda. Mas o ponto aqui é o seguinte, daqui para frente a eleição vai ganhando cada vez mais preço, cada vez mais preço, cada vez mais preço. E, naturalmente, para que esse DI faça um movimento para baixo de 14.330 para 13.300, 13.400, a gente está falando aí de 1%, né, ou 100 points base, na verdade 1.000, né? Nós estamos falando de um cenário em que o mercado começa a precificar uma melhora fiscal.
E aí, cara, eu só consigo pensar em um cenário para isso, tá? Que é realmente uma melhora aí da direita nas intenções da pesquisa. Então, a partir de agora, a gente vai ter que sim falar de política com um pouco mais de vontade, mas sempre aliando isso com o contexto gráfico, porque os dois, cara, vão andar juntos. E se você tiver humildade para entender que o movimento de todos os players, as suas expectativas positivas e negativas, vão ser embutidas no preço, que vão resultar no movimento do gráfico, as coisas ficam bem mais simples, tá? Bem mais simples. Ibovespa. Na semana cai 3,23, uma queda forte e que veio no limite do problema. E aí, o Ibovespa parou na zona limite do problema. Lembra a semana passada que eu falei, olha pessoal, para baixo mira média de 50 e entre 168 e 164 a gente tem uma zona aqui de violino, né? Que é a região do 111. Além disso, viemos no 38,2 de todo o movimento de alta que vem desde lá do 118 e 200, tá? 118 e 200. Então, se perder essa região, nós temos aqui espaço para vir na LTA do gráfico semanal, só que o problema é que se confirmar essa região, a gente está falando de um pivô alinhado em média com endereço na média móvel de 100 períodos, tá? O gráfico diário ficou bonito, cara. O gráfico diário ficou bem, bem bonito, tá? Isso aqui no gráfico diário é um martelo, um doji libélula, se você quiser chamar. E aí, se a gente olha para trás, nós tivemos aqui nesse Ibovespa duas histórias. Lá em cima, um doji libélula, lápide, na verdade, um doji lápide, e depois uma estrela cadente, em região de contexto. Entrou essa venda de 15 mil pontos, né? Quase 16 mil pontos. Agora nós estamos tendo aqui um doji libélula, ou martelo, se você quiser chamar, em uma região de violina. Se esse cara for acionado, primeiro objetivo, média móvel de 9 períodos. Segundo objetivo, média móvel de 20 períodos. E aí uma coisa de cada vez, né? Então, muita atenção no pregão de segunda-feira. O volume foi bem alto mesmo, e mostrou que teve uma reação compradora muito forte. Tá? Muito forte mesmo. E aí vamos ficar de olho como esse mercado vai reagir segunda-feira. O ponto é, nós estamos em uma região de contexto pra lá de importante. Se acionar esse cara na segunda-feira, fica bonito, pelo menos para termos uma recuperação desse movimento. E aí, caso isso aconteça, como eu falei, mira média de 9 e tal. E aí a gente pode traçar também o movimento de recuperação disso daqui, que seria ali na região de 170, 700, 172,5, 174, 450. Se passar de 174, 450, a gente volta a olhar para 180. Mas muita hora nessa calma, uma coisa de cada vez, beleza? Temos um padrão bem interessante aqui, bem interessante. E com cai na semana 5,50%, ontem caiu 1,40%, também deixou uma reação compradora em uma região de contexto de gráfico diário. No gráfico semanal, esse negócio apanhou e apanhou com vontade. Nós olharmos aqui o movimento no gráfico semanal, nós tivemos esse pivô alinhado nesse monte de médias aqui, ó, topo fundo, e o mercado magicamente largou uma reação numa região de alvo. É tudo coincidência, tá? Tudo coincidência. E aí nós temos aqui o mercado, inclusive, deixa eu ver se existe esse padrão aqui. Seria basicamente aqui, né? Não fica ruim não. Isso aqui é um canal, né? Tá na parte baixa do canal. E aí, se entrar a reação aqui, fica legal. IX cai 6% na semana, bateu o alvo 2 do gráfico diário, entrou reação. Semanal tem pivô confirmado aqui, tá? Semanal mira 109,500 e média móvel de 100 períodos, beleza? E FNC cai 4,30 na semana e ontem subiu 0,4. Temos uma falha por enquanto aqui no semanal. No gráfico diário largou um martelão de livro. E isso aqui no diário é uma trap de compra. Perfeita, diga-se de passagem. E aí nós vamos ficar de olho nesse movimento aqui. Se acionar isso daqui, mira 117,700.
117.700, 100 não, né? 17.700, 17.900, 18.300. Beleza? Volume foi maneiro. Gráfico semanal numa falha bem legal. E MAT caiu em 90 na semana, caiu nada. Segurou na média de 50 de novo. Gráfico diário chegou a acionar o 93 de compra aqui, mas não caiu nada para tudo que o mercado fez ontem. Para cima tem que vencer médias. Imob cai 2,70%, segue mirando média de 100 no gráfico semanal. O gráfico diário reagiu de novo em uma região de alvo. Movimento técnico por hora. Utility cai 7,20 na semana, veio buscar a retração de 50% desse movimento inteiro. Inclusive dá para a gente marcar isso aqui desde lá de trás, né? Aqui, desde lá de trás veio buscar a retração de 38,2, parecido com o Ibovespa. No gráfico diário, tivemos esse pivô alinhado em média. Ainda tem espaço para 15.400, tá? Tem espaço. Deixou um candle interessante? Deixou. Em uma região que lá atrás foi uma região de demanda no gráfico semanal, sim. Dá para a gente ver que toda essa região aqui foi de briga, ó, e o mercado justamente deixa uma reação nessa região. Mas tem que esperar o que o mercado vai fazer por aqui agora, né? Não basta só ter uma reação numa região. A gente precisa realmente que esse movimento ele melhore, né? Dólar. Dólar cai sobe 2,40 na semana. Ontem subiu 0,50. Ó, bateu parte alta do canal semanal. Gráfico diário praticamente foi lá no 5.300. Chegou a bater 5.270, vai. E aí nós temos agora uma reação vendedora aqui nessa região, que é justamente aquela parte alta do canal lá do spot, né? Então vamos ficar bem de olho como que o mercado vai reagir aqui nesta região, beleza? Pô, Luciano, mas venceu média de 9,20 no semanal? Venceu. Se passar dessa região, o mercado ele tem espaço para buscar a média de 50 no semanal? Tem, tem, tá? Índice futuro, 3,50 de queda, média móvel de 200 períodos, LTA 61 de FIBO, média de 100 no gráfico semanal, mais parte baixa do canal no gráfico diário. Preciso falar mais alguma coisa? Se tinha lugar para entrar reação, aqui era um bom lugar, né? E entrou reação, mas ainda não quebrou a sequência, tá? Do jeito que lá em cima rolou essa estrela cadente, temos um martelo aqui embaixo. Agora vamos aguardar se o mercado vai acionar esse martelo e aí vamos ter uma correria para cima. Beleza? Muito bem. Axia, na semana cai 6%, ontem subiu 0,20%, deixou uma reação compradora numa região de suporte, isso aqui é uma trap. No gráfico semanal, já temos aí terceira vez que o mercado testa essa região e falha, mas é óbvio que fechou abaixo da média de 50 aqui. Vamos ver se essa trap vai ser acionada e joga esse mercado de novo lá para as médias e topo anterior. B3 cai 1,80 no gráfico semanal e sobe 1% ontem. Não, cai 0,80 ontem. Semanal ficou lindo, né? Uma trap numa região de suporte. Ponto. Agora é vencer essas médias do gráfico diário para poder mirar novamente região do 16,10. Tá? E aí fica bem, bem maneiro. Banco do Brasil. Esse caiu pesado na semana, veio buscar o fundo lá de 17,77, fundo de 2025, né? Papel simplesmente uma queda muito agressiva, mas o candle diário foi sacanagem, né? Alvo de 200% desse pivô lá de trás e um senhor martelo em uma região de suporte, tá? Uma região de suporte muito interessante. Então, não preciso nem dizer que se romper a máxima desse candle aqui na segunda-feira, isso aqui vai acionar uma trap numa zona de contexto para lá de importante. Primeiro objetivo para cima serão as retrações desse movimento de queda. E aí nós estamos falando ali de 19,16, 19,60, 20 com 0,5, tá? Um passo de cada vez. E eu não tenho dúvidas de que esse aqui é o ativo que mais se beneficia com o contexto eleitoral, tá? Se pegarmos o movimento de ontem, papel na mínima 17,80 e máxima 18,38 e fechou na máxima, é um movimento bem expressivo, tá? Bem expressivo. Então, o ativo mais sensível à eleição é esse cara. Cuidado em ficar vendido em Banco do Brasil nesses níveis, tá? Você não tem assimetria nesse tipo de região. Seguindo para Bradesco, que cai na semana 4,40. Ontem caiu 0,70, também entrou uma reação em uma região importantíssima, né, que é o 111 semanal. Então, um movimento muito técnico,
muito técnico mesmo, e aí é o mesmo esquema, tá? Mesmo esquema. Se for para entrar reação nessa região, e o mercado de fato entrar reação nessa região, a gente traça um movimento de queda recente, aqui ó, fundo, topo, e aí nós temos como objetivos média de 9, primeiramente, porque isso tudo pode ser uma super trend de baixa, tá? Pode ser, tanto no Ibovespa, Índice, Axia, B3, Brasil, todo mundo. Se vencer a média de 9, aí mira nas retrações. BB Seguridade, fomos muito felizes no grupo fechado essa semana, pegamos venda nesse ativo, foi muito bom. Veio numa região de alvo do gráfico diário, 36,80, para baixo mira 36, tá? Bova 11, veio na região de suporte do gráfico semanal, cravado no centavo e reagiu. E agora o mesmo esquema, a gente traça a retração desse movimento inteiro do gráfico semanal. Se o mercado buscar a correção desse movimento, primeiro média de 9, segundo as retrações. Beleza? Pessoal, daqui para frente eu não espero nada menos do que volatilidade nos mercados. Então, muita atenção nisso, tá? Muita atenção nisso. BPAC também deu uma senhora trap ontem, bonito movimento em uma região de contexto de gráfico semanal, tá? Temos, ó, esse topo com esse fundo, com esse fundo. Então é uma região de suporte bastante importante essa região. Então, se o mercado pagar para cima aqui, mira médias e retrações, mesmo esquema. Embraer segue imparável, né? O papel mais forte da bolsa nas últimas semanas, mercado longe pra caramba do topo histórico e o papel lá no topo histórico. Imagine você na hora que esse Ibovespa voltar a melhorar, né? Rapaz. E isso aqui tá mirando parte alta de topo histórico e menos 111, lá no 110. Então, bonito movimento, tá? Itaú cai 4% na semana, veio buscar uma região de fundo anterior em gráfico semanal. No gráfico diário ontem fez uma reação muito bonita, muito parecida com o Banco do Brasil, tá? A diferença é que aqui no caso do Itaú, ó, sobe 3% em relação à mínima. No caso de Banco do Brasil, opa, Banco do Brasil subiu em relação à mínima 3,30, vai. Praticamente o que sobe o Itaú. Só que o Itaú tinha caído menos, né? Então no Itaú aqui ficou uma trap espetacular no gráfico diário, numa região de contexto muito legal. E agora a gente vai ficar de olho se o mercado vai conseguir corrigir essa perna inteira. E aí, mesmo esquema. Primeiro objetivo, médias, depois retrações, tá bom? Petrobras sobe 3% na semana, no dia sobe 0,4%, para cima tem que vencer média de 100, se o fizer tem espaço para correr, tá? Aqui parece ó, uma onda 1, onda 2 complexa para vir uma onda 3. Quem sabe a onda 3 vem por eleição. Prio sobe 2 na semana, ontem caiu 0,70, também parece movimento, é onda 1, onda 2 complexa, tem uma LTA e uma média de 50 aqui por baixo, para cima tem que vencer a média de 100, naturalmente média de 20 do semanal, aí vai ficar bonito na foto. Tá? Localiza, cai 11,40 na semana, veio buscar retração de 61 de fibra de todo esse movimento de alta, além do alvo de 161 de fibra do gráfico diário. É uma região importante, esperamos reação por aqui. Tá? Sabesp também queda muito forte, 11,50 na semana, veio buscar a média móvel de 100 períodos no gráfico semanal. Lembra do comentário da semana passada? Que se rompesse o 25,80, o alvo era na média de 100 por conta do fractal? Pois é, bateu. Média de 100 períodos, afastou de sobremaneira das médias do gráfico diário, então uma correção que seria completamente normal. E chama muita atenção o volume essa semana em Sabesp, cara. Volume tão alto quanto esse lá de dezembro de 2024. Realmente muito agressivo o movimento desse Sabesp aí, tá? Muito agressivo mesmo. Estamos falando do maior volume aí em um ano e meio. Então, é esperado uma reação nessa região, além do próprio fractal, afastado das médias no gráfico diário. Small também está na retração de 99,50 no gráfico semanal e alvo de 161 no gráfico diário. Largou uma bela reação por aqui, é esperado a reação nessa região e aí o mesmo esquema já explicado nos outros ativos. Seguindo para Suzano, que também foi um belo movimento essa semana. O papel reagiu bonito no gráfico semanal. Isso aqui pode ser um ombro, cabeção, ombro invertido. Tem que começar vencendo a média de 20 no gráfico semanal. Gráfico diário parou nela, né? Média de 20. Vencer aqui, mira média de 100. E o ativo se beneficiou muito pela puxada do dólar, tá? Então, ter cedido ontem no final do pregão em movimento do dólar também faz muito sentido.
Vale cai 2,5 na semana. Ontem caiu 0,80. Esperava uma reação mais forte de Vale ontem, tá? Não aconteceu. Ela fechou abaixo da média de 50 no gráfico semanal. Não confirmou o pivô ainda. O 70-40 é muito importante para Vale, porque se perder ali, abre caminho para 63,40 no alvo de um meio de FIB, naturalmente média de 100 como objetivo de fractal. Tá? Gráfico diário, papel sai daquela lateralização que ficou durante alguns dias, vários dias, diga-se de passagem, média de 50 e 200 por cima, para baixo tem o 69,80 como suporte. E VEG, na semana caiu 1,30, ontem fechou no zero. Bela reação na média de 20, movimento de fractal muito técnico, né? Pede a média de 9, vem na média de 20, reage, largou aqui um doji libélula muito técnico, romper isso daqui, é PC de compra, e para cima mira topo anterior. Fica bem de olho neste movimento, beleza? Vamos falar dos destaques da semana. Temos aqui a Pvida caindo 37,50%. Ontem tentou uma reação, mas eu ficaria longe desse papel, tá? É aquela história, cara. Nada perde 40% de valor porque sim. Realmente existiu uma mudança estrutural nessa empresa relacionada ao balanço. Então, muito cuidado em se meter nisso daqui, tá? Tem muita coisa melhor no mercado. BRK cai 17%, rompeu aquela lateralização do gráfico diário que a gente vinha comentando durante vários dias. Power Breakout pela média de 20, para baixo mira 4,35. Raia Drogasil cai 13,30%, perdeu média de 50 do gráfico diário, para baixo mira fundos anteriores no gráfico semanal, o papelzinho está feio. CIA cai 12,80%, perdeu a média de 200 no semanal, buscou o alvo de 2 milhões de FIBA no 7,80. No gráfico diário ainda tem espaço para vir no 7,38, tá? Então tem muito espaço aí para baixo, muito espaço mesmo, tá? Vamos ver como o mercado vai reagir nisso hoje. Hoje não, né? Hoje é sábado, essa próxima semana. Asa 3 cai 12,50, super trend de baixa pelo semanal e pelo diário. O papel tá muito feio, cara, muito feio. CVC veio na média de 50, não buscou fundo anterior, fechou ontem acima da média de 50, vamos ver se aciona esse candle aí na segunda-feira, para cima vira a média de 100 no gráfico diário, 20 no semanal. Os Minas veio na média de 100 do gráfico semanal, mais retração de meio de fibra de todo o movimento de alta, e cara, é esperado a reação, né? É esperado a reação, o suporte semanal é bem relevante. Sabesp já falei, Localiza já falei, Magazine cai 11% na semana, o papel rompe essa lateralização do gráfico diário, não confirmou esse rompimento, tá? Vamos já deixar bem claro isso aqui. Não confirmou esse rompimento, ó, topo fundo. Cravou em cima do 111, tá? Teria que ter fechado abaixo de 3,90 para poder confirmar esse rompimento. Não foi o caso. Se o fizer, mira 3,40, 3,06. Cosan cai 9,80 na semana, veio buscar o fundo anterior no gráfico semanal, um movimento bem feio. E ontem deu uma bela reação, tá? Deu uma bela reação numa região de suporte. Para cima, mira médias como resistência. Direcional cai 9,70, cumpre o alvo do semanal de 61 de FIBO, 10,28. A gente vem falando isso há algumas semanas. É esperado a reação? Sim, é esperado a reação. Para baixo, mira 9,10 e média móvel de 200 períodos, tá bom? Lojas Renner cai 9,50%. Está no alvo de 61 de fibra do gráfico diário. Para baixo, mira 10,50. O papelzinho está bem feio. Vamos 3 cai 9%. Veio de novo numa região de suporte gráfico semanal. O papel demorou algumas semanas para subir e alguns dias para devolver, né? Um movimento muito pesado. Para baixo, mira esse fundo anterior no gráfico semanal, que veio nele, na verdade, né? E agora é esperada a reação nessa região. Marco Polo cai 9% na semana. Impressionante a devolvida desse papel, sair de R$ 8 para R$ 4, simplesmente perdeu 50% de valor. Está no alvo do gráfico semanal, 4,25 e não tem sinal de cansaço, cara. Simplesmente não tem sinal de cansaço. Para baixo mira 3,66. Papel muito pesado. Do outro lado, Embraer já falei, MRV sobe 6,70%, bateu na média móvel de 50 períodos no gráfico semanal. Média de 9 semanal, na verdade, média de 50 do gráfico diário, tem que vencer aí para poder quebrar essa super trend de baixa do semanal. E numa região de contexto muito importante, com um volume muito importante, né? Se acionar essa trap semanal, o papel tem um belo de um espaço para cima.
O GP segurou na média de 9, isso aí é um 9,2 de compra no gráfico semanal. O gráfico diário segurou no topo anterior, 30,80, belo movimento. Para cima, mira topo histórico. Petrobras já falei, RECV3 tem que vencer média de 200 do gráfico diário para ficar bonito. Santander segue naquela pegada do opa, né? O gráfico semanal deu aquela super trap 2 semanas atrás, para cima tá mirando 30,70, 31,70 e toca o baile. Gráfico diário, o OBV segue muito forte. Prio 3 já falei, MBRF essa semana um movimento muito forte, ontem foi buscar a média de 100, segurou lá, movimento de fractal bem técnico, para baixo tem que perder 15,70 e para cima, se vencer a média de 100, mira lá na média de 200. CSN Mineração abriu em gap de baixa, voltou forte no gráfico diário, para baixo mira a média de 50 como objetivo de fractal, tá? Curi está nas médias ali do gráfico diário, precisa vencer a média de 200. SLCE está na parte de baixo dessa lateralização no gráfico semanal, testando uma LTB do gráfico diário, testando a média de 50, e é um papel para se ficar de olho, tá? Na hora que romper essa média de 50 aí no gráfico diário, vai ter espaço para correr e um belo espaço para correr. Antes da gente finalizar, vamos olhar as Mag 7 lá fora. Importante, né? Deixa eu abrir aqui. Eurostox. Mag 7. Apple, semanal. Para baixo tem média de 20 como suporte, gráfico diário está numa região de suporte ali dos 300, se perder mira média de 100. Amazon fez a trap semanal e lindo, né? Movimento muito técnico. Para baixo mira média de 9,20 no gráfico semanal, movimento extremamente técnico. Google para baixo mira média de 200 no gráfico diário de novo, gráfico semanal mira na média de 50. Meta está bem truncada ali no gráfico semanal, na média de 20, e no gráfico diário também, média de 20 e 50.